até o 26. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Senhor, eis-nos aqui, que o Senhor continue falando aos nossos corações, os cânticos, esse momento de contemplação que tivemos nos louvores, foi muito importante para todos nós. Nós crescemos na graça, mas agora, Senhor, nós vamos crescer no conhecimento. Nós sentimos realmente a ação poderosa do Espírito Santo como óleo amolecendo as feridas, e como o bom samaritano aplicou no moribundo, de igual maneira o Senhor, que é o médico dos médicos, o terapeuta dos terapeutas, vai fazer isso. O óleo já foi aplicado e agora vem o vinho da palavra. Que essa palavra cauterize feridas, que essa palavra promova cura existencial e, acima de tudo, espiritual. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, que todas as tentativas de interposição do inimigo entre a transmissão e as pessoas seja repreendida agora, que o nosso público-alvo, que são almas carentes, necessitadas, que esse público seja movido pelo maravilhoso Espírito Santo, que o mover do Espírito Santo faça com que essas pessoas se sintam sedentas pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus dizemos amém. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações, todos podem se assentar. O nosso tema hoje é o mapa do tesouro. Eu posso até promover aí uma enquete aí no nosso chat, tanto do Facebook como do YouTube, em quantas casas ou quantas pessoas já viram esse quadro que nós estamos colocando em evidência, que é o quadro dos dois caminhos. Na minha casa, durante muito tempo, nós tivemos esse quadro. E ele é muito pedagógico, eu acredito que ele é muito pedagógico. É possível que que alguns possam apresentar algumas restrições, mas na pedagogia do próprio Cristo, neste texto que nós lemos, está ficando muito claro que há um caminho, há um mapa para aquilo que pode ser chamado de tesouro. Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro, disse a própria palavra, diz a própria palavra. Então, queridos, que caminho você está caminhando? Que caminho você está trilhando? Então, nós vemos que existe um mapa, né, do tesouro. Temos falado aqui que o inimigo ele torna o caminho da perdição, o caminho largo, muito bonito, glamuroso, atrativo, e as pessoas caem nessa armadilha do inimigo, do mentiroso, do pai da mentira. Ele quer que as pessoas se sintam atraídas, porque não dá para enfeitar o lago de fogo e enxofre, que é o final. Então,
nós vemos que o caminho começa com a rejeição do estado paradisíaco. Pouca gente fala isso, mas houve uma rejeição por parte do casal do chamado protótipo humano, o protótipo da nossa dimensão, que foi o velho Adão. Ele, juntamente com a sua esposa, e até liderado pela sua esposa, rejeitam, assim, aquele estado paradisíaco ao atenderem a uma sugestão de uma força rastejante, de uma serpente. E ali começa, então, o mapa do tesouro, que muita gente acha que é o mapa do tesouro. Tem muita gente que rejeita um Éden, tem gente que é expulsa do Éden, tem gente que entra num caminho de morte. Nós colocamos dentro desse mapa do tesouro aí, que vai para o mal, nós colocamos rejeição do Éden, expulsão do Éden, morte de Caim, a morte de um inocente, e depois um dilúvio, e depois a Torre de Babel, depois entra o cativeiro do Egito, o cativeiro medo-persa, o cativeiro babilônico, o cativeiro romano, e assim, na plenitude dos tempos, a rejeição a Jesus Cristo, a escolha por Barrabás. Na realidade, se você estivesse lá no meio daquela multidão, quem você escolheria? Cristo ou Barrabás? E foi feita a escolha, escolheram Barrabás para ser livre da morte. E nessa escolha eles estavam escolhendo exatamente o caminho errado, o caminho para o lago de fogo e enxofre. Mas o que nós estamos vendo, que depois disso, o que vai acontecer? Depois da escolha de Barrabás, o que acontece? Acontece exatamente o que se vê em Romanos 1, que é a perversão, que é a repetição de Sodoma e Gomorra. Já o próprio Espírito Santo, através de Paulo, dizendo como é que estaria sendo feita essa inversão de valores no meio da sociedade, a questão de gênero, a questão do aborto e tantas outras coisas que estão aí instaladas. Você vai ver na lista, no checklist que Paulo apresenta no final do capítulo 1 de Romanos, ele fala de algo terrível. Mas esses escolheram esse caminho largo, glamuroso, mas que vai levar realmente ao lago de fogo e enxofre. E aí, o que vem depois? A chegada do Senhor Jesus com poder e grande glória, e estes que escolheram esse caminho largo e glamuroso não suportarão a glória do Senhor, serão fulminados pela presença do ser de Jesus, não do estar, porque o estar de Jesus era suportável, era muito suportável, mas o ser de Jesus, para quem é ímpio, é insuportável. E Jesus vem com poder e grande glória, e eles não suportam. São fulminados pela presença do Senhor, e aí vão ficar mortos por 1000 anos. Depois dos 1000 anos irão ressuscitar, mas irão ressuscitar para a morte. Serão mais uma vez enganados por Satanás para tentar buscar, para tomar para eles a Jerusalém celestial que vai descendo, o arraial dos santos. E é nesse momento que desce fogo dos céus e consome a todos, e esta é a segunda morte, a morte definitiva. Esse é o caminho, esse é o tesouro que eles vão encontrar. Esse é o tesouro.
para muita gente que está entrando por um caminho. Há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de vida, mas o caminho deles é caminho de morte. Nós vemos no meio desse caminho, vocês vão ver que existe muitas coisas fortes. No meio desse caminho existem forças, principados, como o de Mamon, que quer dizer riqueza, onde o dinheiro é um senhor. Aparece Moloque, que é o destruidor, que é o exterminador do futuro, é aquele que sempre existiu no meio do povo de Deus, matando crianças, e se apresenta agora muito fortemente com a aversão do aborto, sendo aprovado de maneira genérica, inclusive por alguns que se dizem cristãos. Esse é o caminho. Esse é o caminho do lago de fogo e enxofre. Mas a nossa ênfase hoje, queridos e queridas, é no mapa do verdadeiro tesouro, que é a vida eterna. Então, não existe mais uma referência. O biotipo já não é o velho, e não deve ser o velho Adão, mas o verdadeiro biotipo, que é Cristo. E começa como? Começa com o novo nascimento. Mas a todos quantos receberam o Senhor Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, ou seja, não é pelo aspecto consanguíneo, os quais não nasceram da carne, ou seja, da sua própria vontade, os quais não nasceram da vontade do varão, ou seja, da vontade de outra pessoa, mas de Deus. Então, o mapa do tesouro tem o seu ponto inicial, o start se dá exatamente no novo nascimento. Eu definitivamente me desapego do protótipo velho Adão, do Adão que dá ouvidos à serpente, do Adão que dá ouvidos a ideologias de morte, do Adão que dá ouvidos a sugestões dos demônios. Então, quando eu passo pelo novo nascimento, como diz o Espírito Santo através de João, eu não nasço pelo aspecto consanguíneo, eu nasço de uma linhagem. O meu irmão mais velho passa a ser Jesus Cristo, aquele que pagou a minha dívida, aquele que me resgatou, aquele que me remiu. Eu começo assim, nesse novo caminho. Ou, aliás, é o caminho, é o mapa verdadeiro do tesouro. Eu entro por esse caminho com um novo nascimento. E aí eu vou crescendo, eu vou passando pelas águas do batismo, eu vou avançando, tendo ouvidos para ouvir a voz de Deus, e vou caminhando, vou avançando. E chega num determinado momento que eu tenho que decidir. Eu passo pelo deserto, eu passo pela casa, se necessário for, pela casa do oleiro, mas existe um determinado momento que eu me instalo no Monte Sião, que é daquelas que estão firmes, estão convictas, sabem o que realmente querem, sabem em quem têm crido. Eu passo por isso, porque é graça sobre graça, enquanto do outro lado é um abismo chamando o outro abismo, do lado do caminho do verdadeiro tesouro, que é a vida eterna, que é a vida com Jesus.
eu vou avançando. Novo nascimento, e há um crescimento. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas esse caminho é estreito, e ele vai dar num lugar doloroso. Não vai ser bonito, assim como Jesus, que sofreu desde a fecundação de um óvulo, quando Maria, sua mãe, passou a ser acusada por muitos da sociedade de ser uma mulher promíscua, e a partir do 10º dia, do 10º dia da fecundação, ele tem consciência, o inconsciente está formado, e começa a participar da sociedade ali, e tudo que se fala. Então, não é fácil entrar por um caminho como Jesus entrou. E ele chega num momento de que ele se alegra com a aproximação do seu primo João Batista, ambos vibram dentro do ventre de suas mães, e ele vem à luz, tem que fugir para o Egito. José e Maria têm que fugir para o Egito para preservar o menino contra a ira de Moloque, que é realmente apresentada através do rei Herodes. Ele foge, ele tem que ser levado, ele volta com 12 anos, ele se apresenta no meio dos doutores da lei, numa linguagem popular, ele dá um banho de conhecimento ali. E quando ele alcança os seus 30 anos de idade, logicamente que entre esses 12 anos e esses 30 anos, nós vamos vê-lo, por uma questão de dedução lógica, por uma inferência, nós vamos vê-lo lá na carpintaria junto com seu pai José. Trabalhou. Jesus não apoia vagabundos, nem parasitas que querem viver às custas dos outros. Ele trabalhou, fez jus ao esforço que seus pais tinham feito por ele. E aí, aos 30 anos, ele se apresenta diante daquele que tinha autoridade espiritual de mostrar o que era batismo. Ele vai ao encontro de João Batista. Naquele instante, ele não era o primo de João Batista. Naquele instante, ele era um homem. Ele é absolutamente Deus, mas ele é absolutamente homem. E, portanto, ele tinha que praticar. Ele diz para João Batista: convém aqui cumprir toda a justiça, e ele cumpre. E ele fica por 3 anos e alguns meses fazendo bem, como diz Mateus 9:35. E o Senhor Jesus percorria E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, é esse o caminho que ele mostra. E chega o momento, querido, querida, dele ter que encarar a via dolorosa. Vejam como existe um antagonismo entre esses dois caminhos, que muitas vezes está até no próprio DNA dos seres humanos, no consciente coletivo de muita humanidade, de não ter que encarar determinadas etapas na nossa vida, né? Nós vemos em Eclesiastes: há um tempo para todo propósito, chegou o tempo dele ir. Olha só, desde esse tempo começou Jesus, isso está em Mateus 16,
do versículo 21 ao 23. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Esse caminho para o verdadeiro tesouro tem esse momento de encarar a cruz. Ele assumiu o trajeto da Via Dolorosa com uma cruz de quinas vivas sobre os seus ombros. No meio do caminho ele foi ajudado por Simão Cirineu, mas foi cuspido, foi chicoteado, ouviu muitos insultos, mas foi firme. Ele, na visão das nossas zonas de conforto, inclusive do próprio evangelho, do pseudo-evangelho que se prega por aí, ele não deveria, na voz de Pedro: não, Senhor, que não te aconteça isso, não entra nessa, Senhor, que não te aconteça tal. E Jesus volta-se para ele, olha para ele nos olhos e diz: vade retro Satã, ou seja, afasta-te de mim, Satanás. Volte para trás, arreda, tu és para mim uma pedra de tropeço. Você está atrapalhando o meu caminho, está atrapalhando o caminho da Via Dolorosa. Tu és pedra de tropeço, pois não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mas ele foi, encarou, entrou lá na Via Dolorosa com a quina. No meio do caminho foi ajudado, sim, por Simão Cirineu, mas depois reassumiu a cruz e foi. E ele próprio, carregando exatamente um instrumento do seu sacrifício, carregando nas costas aquilo que seria altamente doloroso, pois naquela cruz ele foi pendurado, tendo as suas mãos perfuradas na altura, no final da mão, na altura do punho ali, ele foi perfurado ali, para mantê-lo lá naquela altura, os seus pés também. E ele suportou tudo isso. Ele teve uma lança que o atravessou e saiu todo o sangue que ele tinha. E depois do sangue começou a sair água. E lá ele disse: está tudo consumado, está pago. Aí ele é sepultado. E ele havia dito: não darei outro sinal a essa geração perversa, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, do grande peixe, importa que o Filho do Homem permaneça 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele foi para o sepulcro, que não era dele. Tudo era emprestado, como dizia o poeta Gioia Júnior. Tudo era emprestado. Ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia. E no terceiro dia ele ressuscitou. Permaneceu pelo espaço de 40 dias. E ninguém sabe o roteiro das suas andanças durante esses 40 dias. Mas
na conclusão desse prazo, desse tempo, ele disse: vocês devem ficar na cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E aí, lá no monte, que ele já havia designado, ele aparece para os 11 discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele mostrou na prática o caminho. Mas vejam o que aconteceu depois disso. Ele é levado nas alturas. E no momento do derramamento do Espírito Santo, lá no Pentecostes, ele recebe uma grande exaltação. O Espírito Santo não havia sido derramado sobre a humanidade até aquele momento, porque Jesus não tinha sido glorificado. E ele, lá no Pentecostes, na ajuda do Espírito Santo, ele é glorificado. E Pedro diz: de sorte que, tendo sido exaltado, derramou isso que agora vós vedes e ouvis. E aí o que acontece com ele nesse período, após os 40 dias? Preste bem atenção. Salmo 24 diz tudo. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E aí o que acontece? O grande cerimonial de receber de volta o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse foi o caminho. Quem chegou primeiro, quem saiu, foi lá e foi recepcionado dessa maneira, o Rei da Glória, Jesus Cristo. E ele deixou o mapa do tesouro para você. Você tem via dolorosa? Tem. Tem cruz? Tem. Não é a cruz vicária, substitutiva, porque a cruz substitutiva, a cruz vicária, ele levou nos seus ombros e foi pendurado nela. Mas ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ir após ele é pisar exatamente onde ele pisou. Qualquer evangelho que apresente outra realidade não está apresentando o mapa do tesouro, está apresentando o mapa da desgraça, que levará ao lago de fogo e enxofre. Mas o mapa do tesouro é a cruz de Cristo. Ele estabeleceu o caminho. Quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser receber todas aquelas honras, o filho mais velho, o irmão mais velho foi na frente, e os irmãozinhos mais novos vão caminhando atrás dele, na via dolorosa. Então não reclame da sua vida, porque o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar?
Os dois caminhos estão expostos, estão adiante de quem quiser. Mas o mapa do tesouro, do verdadeiro tesouro, que apresenta é Jesus Cristo. Ele não enganou ninguém. Muito pelo contrário, ele apresentou a realidade desse caminho do verdadeiro tesouro. A porta é estreita, o caminho é estreito, tem perseguição, tem martírio, tem via dolorosa, tem cruz, mas tem parousia, tem volta de Cristo, tem transformação de corpos mortais em imortais, de corruptíveis em incorruptíveis, tem ressurreição de mortos. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Isso é lindo demais. E aí estaremos para sempre com Ele. Esse é o caminho do verdadeiro tesouro. Mas tem gente que está trocando a sua primogenitura por pratos de lentilhas, assim como fez Esaú. Que ninguém seja fornicário ou profano, diz a palavra de Deus, como Esaú, que pelo um simples prato de lentilhas trocou a sua primogenitura. Não troque, não se alie com Satanás, não ouça a voz de Satanás, porque o caminho é terrível. Jesus disse: aquele que deixando tudo me seguir, terá nessa vida 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. Mas tem pessoas que estão preferindo o caminho largo. Hoje é dia, como diz lá no livro do profeta Joel, nós estamos no vale da decisão. Multidões no vale da decisão. Então, escolha definitivamente e não volte mais para trás. É para frente que se anda. Não olhe para trás, porque senão você vai ser transformada numa estátua de sal. Então, vire as costas para Sodoma e Gomorra e caminhe na direção do céu, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Vamos orar? Que você faça a sua decisão, que você firme o passo nessa caminhada. É estreito, mas dá para se manter nele. Vai ser difícil, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, a Tua palavra foi exposta e ela nunca volta vazia. Se o Senhor trouxe essa inspiração, essa orientação para que falássemos sobre o mapa do tesouro nesta noite, é porque o Senhor já, no momento da inspiração, já estava vendo, já estava se antecipando, tendo um pré-conhecimento das pessoas que estariam cultuando conosco, presencialmente e virtualmente. Então, que a Tua palavra faça o que o Senhor quer, porque ela não volta vazia. Ela sempre faz o que agrada ao Teu coração. Quebra correntes, grilhões, algemas. Salva nessa noite, que as pessoas assumam definitivamente um compromisso contigo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos agora para o nosso momento de oração. Temos somente um agradecimento e depois, à medida que nós formos orando, os irmãos tomarão conhecimento, estarão em concordância comigo em relação aos pedidos que foram feitos. O único agradecimento que temos é do irmão Francisco Nunes. Agradeço a Deus pela vida da criança Lucas, já está em casa.